Olá! Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Aquele programa para você, professor, você, professora, ficar sempre informado de tudo que está acontecendo na nossa rede, a nossa rede estadual, nos nossos 27 territórios de identidade, em nossas mais de 1.600 escolas, toda essa potência, toda essa pujança de diversos projetos que estão sendo executados e que às vezes você não conhece, mas que você passa a conhecer aonde? Aqui, na TV Conexões, a Estação do Saber. E hoje nós estamos com o estúdio aqui recheado, viu? Nós recebemos aqui, um grande grupo de pessoas, tem gente que vocês nem estão vendo aqui agora, que estão presentes aqui no estúdio, mas que estão aqui agora nos assistindo, que são professores e estudantes do Colégio Estadual Clarice Santiago, que estão hoje aqui para poder nos contar um pouco desses projetos maravilhosos que são desenvolvidos nessa escola aqui no bairro do Arenoso, aqui em Salvador. E para contar um pouco dessa história, de alguns desses projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no Clarice Santiago, nós trouxemos hoje 3 professoras para poder conversar com a gente aqui na Ponta do Giz. Nós trouxemos aqui a professora Elane, a professora Rita e a professora Laiane. Né? Essas 3 professoras são professoras que estão desenvolvendo projetos que estão relacionados à escrita, à memória, à identidade, aos saberes dessa comunidade, mas que a gente vai saber de todos esses pormenores por elas mesmas. Muito obrigado, professoras, por estarem presentes conosco hoje aqui na TV Conexões, a Estação do Saber. E aqui já é praxe de todo mundo que vem aqui, porque aqui a gente não tem cerimônia, que aqui o convidado é que se apresenta. Então, a gente vai começar apresentando-as, tá? Então, fique à vontade para que cada uma de vocês possam olhar para aquela câmera e falar um pouquinho da sua história, do seu lugar, do seu espaço de conhecimento. Fique à vontade. Eu sou Rita Bonfim, professora do Clarice Santiago dos Santos. Trabalho lá há mais de 20 anos, né? Então tenho uma trajetória longa na escola. Trabalho com o público médio e fundamental, nos 2 turnos, matutino e vespertino. Sou professora de língua portuguesa e professora de artes. Tenho uma conexão muito boa com os meninos e gosto muito do que faço. Até chegar aqui com a apresentação dos livros. Muito bem. Professora Laiane? Eu sou professora Laiane, né? Não sou natural daqui de Salvador, sou do interior da Bahia, comecei minha trajetória lá, mas moro aqui em Salvador há 6 anos, mais ou menos. Também sou professora do Clarice e também sou professora de língua portuguesa, do ensino fundamental e ensino médio, né? E também sou apaixonada pela minha profissão, né? Apesar dos pesares que a gente já conhece. Né? Professora Elane? Eu sou Elaine Cristina, eu trabalho no Clarice já tem um tempo, trabalho no estado há 23 anos, só que não como professora, eu fui da cozinha da escola, agora eu faço artes, sou técnica em hemodiálise, e um projeto com a ajuda de Rita Bonfim, a gente fez um projeto para a Consciência Negra do ano passado, que foi uma professora da coordenação Denise. E então a gente começou com desenho, que eu trabalho com desenho na escola, e um grupo de alunos. Então a gente começou a fazer personagens com característica da gente, negros. Porque a gente queria falar uma história de fantasia sobre pessoas negras. Então a gente começou esse projeto ano passado, que depois, com a ajuda das professoras aqui, a gente começou a fazer um livro desses personagens. Aí que surgiu a Dana, né, o Despertar de Adana, que é uma mulher negra, uma princesa negra, que ela gosta do seu reino. A gente quis falar de Akan, que é um reino que já existe, mas com alguns símbolos, né,
de que esse mesmo povo ele criou esses símbolos. Então, a gente, na escola da gente tem muito, né, nessas escolas, e a gente quis simplesmente homenagear a escola com esse símbolo. Então, a gente criou o livro Adana. Bom, é interessante a gente aqui também fazer um recorte importante, porque muitas pessoas que estão nos assistindo agora não conhecem Salvador, né? E talvez não conseguem identificar onde é que está localizada a Escola Clarice Santiago, que ela está localizada no bairro do Arenoso, que é um bairro de vulnerabilidade social. Vocês já em algum momento já pararam para poder fazer uma reflexão, para saber como é essa composição étnica dos alunos que são assistidos por essa escola? Bom, no sentido sim, porque o colégio está localizado no Arenoso, Tancredo Neves, né, vizinhos ali, e é na área quilombola. Então, majoritariamente, a população, a comunidade negra pertencente à escola. Ou seja, é um espaço remanescente quilombola, que inclusive teve o seu nome ressignificado recentemente, não é isso? Houve uma movimentação, né, da população que mudou o nome da escola, né? Que a escola tinha uma outra denominação, uma denominação de um político que acabou sendo substituído por essa líder comunitária, né, com apoio da comunidade. Né? Que, inclusive, doou o terreno para que fosse construída a escola. E aí a homenagem é justamente o nome Clarice Santiago dos Santos, que era uma sacerdotisa, mãe de santo da comunidade. E isso acaba criando, né, toda essa identidade, né, dessa população, né, em preservar essa memória, né, com essa escola. Exatamente. E ficaram muito felizes com a mudança do nome, né? Porque representa muito mais que o nome anterior. Que maravilha, né? E da onde surgiu essa ideia de começar a desenvolver essa escrita, principalmente essa escrita poética com os estudantes? Como é que surge essa ideia? Quer falar? Bom, a ideia, né, do projeto em si foi idealizada pelo nosso gestor, Marcos César. Né? Ele idealizou e a nós surgiu a incumbência, né, de organizar o livro, de reunir as produções, não só de alunos, mas também de professores. Né? Então, a gente fez essa busca de poemas e contos para produção em geral. Né? Foi aí que surgiu o título, Versos e Vozes do Clarice. Que não são só poemas, são contos também. A grande maioria são poemas, entendeu? Mas tem um conto, apenas um conto. Mas a maioria em si são poemas. Contos, contos, né, que vão versar sobre essa memória coletiva dessa localidade em que está inserido o colégio. Isso, na verdade, são produções que eles já tinham, os professores e alunos que já produziam algo, né, na área de literatura. E a gente só foi reunindo o que eles já tinham criado, inclusive a gente também, né? E reuniu todos esses poemas. Porque nós não demos assim, um tema específico. Porque cada qual escreve, versa sobre sua própria ótica. Então, não especificamos sobre o que. Seriam poemas para constar nessa coletânea. E aí fizemos essa seleção com esses colegas e com os estudantes, né? Porque já tinham esses escritos guardados, muitos guardados sem divulgar, né? E aí chegou essa oportunidade de fazer essa divulgação. E aí eles aceitaram, assim como os estudantes, e aí fizemos essa coletânea e compomos o livro. E é de uma autoria livre. Livre. Totalmente livre, né? Isso. É importante ressaltar, né, que os poemas e o conto são dos 3 turnos, inclusive da EJA. Do noturno, matutino, vespertino e do noturno. E foi montada uma curadoria com professores para que pudesse fazer essa seleção desses textos, inclusive para evitar plágios e também a utilização de inteligência artificial? Então, eu e a professora Rita, né, que fizemos a organização do livro, tivemos todo esse cuidado,
né, de identificar se era produção mesmo autoral. Porque a gente sabe, né, que a inteligência artificial está aí e que muitos utilizam de forma indevida, não é isso? Uhum. E a gente teve todo esse cuidado com a questão de produção mesmo autoral. Todos eles são de produção mesmo própria, produção própria. Tá. Tem uma imagem aí que eu pedi aí que o nosso editor colocasse. Aí tem como colocar na tela aí, Gabriel, por favor, a imagem daqui, tá, do que nós vamos colocar aí, né, dos Vozes e Versos do Clarice. Né, nós temos aqui uma imagem, né, que, inclusive, será lançado com exclusividade na Flipelô, não é isso? Na festa literária lá do Pelourinho, que são esses versos e vozes aqui do Clarice. Né? Então, existia já então uma produção desses estudantes que foi aproveitada, mas houve um incentivo também para que essa produção também fosse realizada em algumas oficinas em sala de aula. Tá? Exatamente. Aí eu quero também ressaltar que tem uma escrita vou citar o nome aqui, Daniel Vitório, que ele tem TEA, né, tem transtorno de autismo, mas escreve assim divinamente, coisas assim maravilhosas. E aí ele foi um dos selecionados por mim para que entrasse na coletânea. Tá. E é muito interessante quando a gente consegue, né, incluir esses alunos de inclusão nesse processo de criação, porque eles acabam realmente traduzindo, né, um mundo meio que paralelo, mas que ao mesmo tempo diz muito sobre nós e sobre a nossa realidade. Eu gosto muito desses escritos que são feitos por esses estudantes, que eles conseguem enxergar uma realidade que muitas vezes nos passa despercebida. Né? Exatamente. É muito gratificante ver um trabalho nesse sentido. Tá? Mas pensando na sala de aula, quando vocês chegaram com essa proposta, né, de desenvolver esse trabalho de escrita, como é que foi a receptividade dos estudantes? Bom, a gente dividiu essa tarefa, né? Uhum. E eu não quis abrir. Gente, quem escreve poema não quis abrir, porque como a inteligência artificial está aí e como seria publicado, a alegria seria muito grande, a correria seria muito grande e talvez viessem coisas que não fossem de autoria. Então, eu fui fazer uma pesquisa, assim, mais ou menos, para que eu tivesse certeza de que seria com pessoas que já escrevessem algo, já tivessem coisas escritas, guardadas e nunca publicadas, tanto quanto estudante, quanto os professores, colegas. Então, muitos têm coisas guardadas, assim como nós. Anos guardados. Agora sim, a gente já guarda nas nuvens, né? Ficou mais fácil. Antes era no caderninho. E aí ficou mais fácil agora. E aí foi fácil recorrer a esses colegas e esses estudantes e trazer para nós. E fizemos aquela pesquisa. Eles passaram para a gente fazia a leitura, as correções, a pesquisa em relação à inteligência artificial. Né? E assim também gerou a conversa com a editora, né? Sim. E aí também trabalhou junto conosco para que houvesse certeza de que seria de autoria tanto dos meninos quanto dos colegas. Aí foi feita toda essa curadoria, essa Sim. seleção dos textos, foi pego os termos de autorização para publicação, né? Foi feita a concepção da capa para poder agora sair. E já se pensou em uma tiragem? Como é que vai ser a tiragem desses livros? Por falar nisso, quero falar sobre a capa, que é de um colega nosso, também professor, que também tem poemas no livro. Sim. E ele que se dignou a fazer essa capa maravilhosa, que a gente gostou muito. Né? E ele, assim, é um professor de artes, Cássius Fabian, maravilhoso, e fez esse trabalho assim que a gente achou divino. Isso aí são os rostinhos, né? Dos autores, os professores e alunos. Isso será comercializado ou de distribuição gratuita? De distribuição gratuita. Gratuita. Lá na própria Flipelô ou na escola? Bom, tem coisas, essa parte a gente nem sabe direito, que é com o Marcos. Né? Aí vai ser com o diretor, mas né? eu sei que não será vendido, será distribuído.
A responsabilidade é sempre do diretor, né? Isso, essa parte é O dele. diretor é que tem que dar depois aí o resultado final, né? Mas esse é o primeiro trabalho que vocês desenvolvem com essa proposta de publicação? Assim, ano passado eu escrevo também há um tempo e eu lancei um livro meu próprio. E convidei os colegas, familiares, fiz aquele lançamento familiar com amigos, colegas de escola, até Marcos também foi. E talvez até por meio dessa ação ele tenha se... Olha, Rita, ele me chamou no canto e para o Laiane, vamos lançar um aqui na escola também, com os colegas e os estudantes. Aí, a partir dessa escrita. E também, Rita, por causa do jornal, né? Do nosso jornal, Fala Clarice. Porque a gente também tem um jornal. O jornal físico, já foram 2 edições, no caso. Então, pode ter surgido a ideia, né? A idealização do nosso gestor a partir também do jornal, Fala Clarice. Teve uma repercussão muito grande, viu? O jornal. É porque a gente não trouxe, mas você vai ter um exemplar da primeira e da segunda edição. Ficaram assim maravilhosos e perfeitos. Divulgou pela comunidade, pelo terreiro, algumas instituições, a própria SEC, NTE. A gente também tem um link, né? Pode disponibilizar depois. Bom, eu suspeito para falar, assim, que eu sou fã do trabalho que é desenvolvido lá no Clarice Santiago, né? Não é rasgação de seda. Acho que Marcos e toda a equipe de lá vem desenvolvendo um trabalho assim que ressignificou toda aquela comunidade, que é um exemplo para toda a rede. Então, é realmente fantástico todo o trabalho, não só nessa parte de palestra, de levar pessoas para lá para poder contribuir, né, com esse conhecimento, com o projeto do ateliê, com o projeto da agroecologia, que se desenvolve lá dentro do Clarice Santiago. Então, eu sou muito suspeito para poder falar, mas eu devo dizer que realmente assim, é um colégio que ele serve de referência, né, não só aqui para Salvador, mas de inspiração para que outros colégios do estado, e quem não conhece está convidado a conhecer, vem aqui em Salvador, vai lá no Arenoso, conheça o Colégio Estadual Clarice Santiago, você será muito bem recebido lá pelo diretor Marcos e pode ter certeza que você vai sair de lá maravilhado com o que você vai ver lá no que está acontecendo nessa unidade escolar. Então, é uma coisa fantástica aí que a gente tem que estar falando aí a respeito, tá? Mas não é somente esse livro que vocês estão desenvolvendo, né? Vocês têm um outro livro também que está desenvolvendo aqui, a nossa colega aqui também falou agora há pouco do livro aqui de outro lançamento, né? Coloque aí, por favor, Gabriel, tá? Aqui na nossa TV, por favor, o lançamento do outro livro, que é a Dana, né, que vai aparecer aqui. Né? Conte-nos um pouco aqui, por favor, aqui da história aqui de Adana. Né? Você falou um pouco logo no início da sua fala, mas vamos recuperar um pouco dela aí agora, né, que a gente acabou falando um pouco mais da poesia e desse desenvolvimento dessa escrita poética, mas você traz para a gente aqui agora algumas figuras simbólicas e principalmente a ideia do Sankofa, né, que é esse olhar para trás, né, esse buscar no passado algo que é necessário para nós nesse presente. Né? Eu queria que você contextualizasse um pouco para a gente um pouco sobre esse projeto. É um projeto, na verdade é um projeto de desenho que eu, né, para desenvolver para um livro, eu precisei da ajuda das minhas professoras aqui, minhas colegas, e a gente começou com pesquisas, né, para a gente desenhar. Então, como essas pesquisas, aí como a gente gosta de desenho, a gente é muito voltado para anime. E normalmente anime é traços de figuras do Japão. Aí então o ano passado a gente começou a desenvolver, né, em anime os nossos personagens. E aí a gente começou a história de escrever sobre eles. Os meninos, eles começaram a desenhar os personagens,
depois do desenho, ele ia pesquisar um nome africano e a gente começou a desenvolver a história de Adana. Adana, ela é uma menina, uma princesa, né, que foi adotada por uma rainha, e ela queria saber o passado dela, o voltar para trás, né? Então, ela no início ela era muito retraída, porque ela não sabia realmente quem ela é. Aí, como o despertar dela foi descobrir quem ela é. É fantasia, tem muita fantasia, né? Porque a gente desenvolveu, a gente botou aquela coisa de muita fantasia, mas é gostosa, né? Uma coisa boa que a Dana, ela, além de ser uma princesa, né, ela é uma heroína. Então, ela descobre que ela é adotada. O voltar para trás, ela vai descobrir, né? O Sanko fala, ela nasceu com essa essência. Aí, como ele desperta nela, ela se torna uma outra mulher. Aí, então, a gente, em colaboração com os alunos, eles foram contando as histórias deles, né? Os nossos medos, os nossos anseios. E aí foi despertando não só a Dana, como outros personagens, que foi criado a Dana e a minha, só que tem de Clarinha, tem de outros alunos aí, os colaboradores criaram o palácio, história, deram as ideias de como seria, e a gente juntou tudo, entregou a Pró-Rita, né, toda a escrita, né, que a gente queria também mostrar, o principal que a gente queria mostrar, desenho, só que a história ficou tão grande que a Pró-Rita falou assim, aqui é um livro. É uma construção coletiva, ilustrada, né? Isso, é. Né? A gente discutiu em sala, pesquisou, um queria um símbolo tal, outro queria um símbolo tal, aquela confusão toda de aluno, tem uma linha clarinha ali. E a gente discutiu como seria, aí tinha aquela confusão. O meu personagem não vai morrer. Não quero que... E foi muito gostoso construir isso. E a gente acabou fazendo um livro nessa brincadeira com os meninos. A gente desenhava, pesquisava, mostrava a personalidade. Foi importante que cada personagem ter a personalidade que eles botou lá no livro. Como ele seria. Ele é tal idade, assim. Aí eu comecei a escrever. Aí a gente juntou tudo. Aí a gente queria fazer um anime no início. Só que ficou tão grande. Seria muita página, seria muito desenho. Aí passei para a Pró-Rita. Eu não sei vocês, mas eu como professor assim me sinto muito realizado quando eu vejo assim esse engajamento dos estudantes, né, querer se envolver em um determinado projeto em que você vê o brilho no olho. Não, eu quero participar, eu quero envolver, eu quero dar uma ideia, não, eu quero que o meu personagem esteja presente. Era uma briga, e no grupo, né? Tinha dia que eu trabalho também no hospital. Tava vendo... Aí Samuel me ligando e eu tava tentando desligar porque não pode pegar no celular. Eu não posso falar, Samuel. Porque aqui, não sei o quê. Eu falo, não, agora não. É um personagem. Aí a Inan já fala, eu não quero que o Caos morra. Eu falei, mas seu personagem é ruim. Ele, não, a gente fez o que conversar amanhã. Então, o grupo, ele não perdia o juízo. É dia e noite, ele mandando mensagem. E aí, então me escrever, ele, eu quero assim, eu quero assado. Era muito engraçado. Clarinha tá ali, já me fez assim, olha, minha personagem tá sozinha, eu não quero que ela fique... Calma, Clara. Não é assim. Aí foi um engajamento assim gostoso, porque eles, além de desenhar, pesquisou o nome. Aí eu falava, aí vinha com o nome, eu quero o nome africano, a nossa personagem quer nome africano. Aí eles iam pesquisar os símbolos, eles iam olhar, eu falei, eu quero o símbolo, aí... Foi muito engraçado. A denominação das personagens são todas africanas, então. Isso, tem os reinos, as princesas, tem guerreiro. Então, cada um pesquisou, eu pesquisei o meu, eles pesquisaram dele, a gente ficava disputando qual é o personagem que ia ser, como é que vai ser. Aí eu falava, não, essa roupa tá... Não. Tem até um que é o nosso arquiteto, ele criou o palácio, que foi Luan. Ele desenhou os palácios, como seria, eu explicava a ele, eu quero o símbolo vai... Aí ele ia desenhar, e aí mandava foto para mim, dá para fazer mais assim? Ele mandava outra foto, e era dia e noite. A gente conversando sobre esse livro, e mandando mensagem, ele mandava desenho, mandava opinião, e a gente terminou e virou um livro. Terminou em 300 e poucas páginas. Foi. 300 páginas? Foi. De escrita, sem colocar as ilustrações. Sem as nossas ilustrações. Nossa, então ficou enciclopédia praticamente, né? De ilustrações, né? E inicialmente a ideia é que fosse um projeto para atender a 10.639 2003 ou não necessariamente, né? Eu acho que ela criou aleatório, não? Foi aleatório, né? Surpreendeu. Não
Não, a gente não... Você queria todos falar da ancestralidade. Principalmente foi isso, porque como a gente começou na Consciência Negra do ano passado, a gente queria expandir isso com nossos personagens. Aí o interessante foi que a gente foi pegando os símbolos, a escola é cheia de símbolos, né? Falei, vamos pegar os símbolos da escola e a gente vai pesquisar o símbolo e criar personagem através disso. E aí eu comecei a escrever, né? Cada um mostrava... Ele tinha que trazer o personagem, tudo sobre o personagem. Aí eu falei, eu quero tudo, eu quero saber a idade, quero saber qual é que ele gosta, o que é que ele tem medo. Então a gente começou a escrever. Aí eu comecei a juntar os personagens, eu também fazia o meu, porque quem gosta de desenho é disputa, né? Disputa. Sim. Então me desenho, um disputava e vinha milhares de desenhos. Ah, não, tem que escolher um. Aí quando a gente juntou alguns, aí eu comecei a escrever. Aí começou, olha, você fez isso com o meu personagem. Eu, calma, não é assim, não, mas meu personagem... Calma, gente, não é assim. Aí era dia e noite, e o grupo tá até quieto esses dias, né? Mas quando começa a gente falar de desenho, outra coisa que a gente vai inventar, eles já começam no desespero. Mas é dia e noite, eu estou trabalhando, eles estão me ligando no hospital, eu estou mandando mensagem. Clarinha, né, Clarinha? Aí é muita coisa a gente desenhando. E a gente, se fosse... A história não acabou. A gente deu uma pausa, né? Terminou o livro e deu gancho, porque tem alguns personagens de alguns alunos que a gente deu continuidade. Que maravilha, viu? Tá gostando do nosso papo? Tá se sentindo inspirado para poder fazer o mesmo aí na sua escola? Estava desmotivado e agora está encontrando uma motivação para poder desenvolver algo parecido aí? Pois é, o objetivo é esse. Ainda não segue a TV Conexões? Bora começar a seguir a TV Conexões, ó. Clique aí no sininho, ó. E já começa a seguir TV Conexões, viu? Queremos bater, ó, 10K. 5 anos de TV Conexões com 10K e eu conto com você aí para poder a gente atingir a essa meta. Vai aparecer aí para você também o nosso QR Code com os nossos conteúdos pedagógicos que você tem acesso tanto através das sequências didáticas nos cadernos de aprendizagem, quanto nas cartilhas pedagógicas e agora a grande novidade, gibis pedagógicos, quadrinhos pedagógicos para auxiliar você a ter aquela redação 900+, assistindo, é claro, o programa Descomplique Sua Redação com Vina Queiroz. Tudo isso você encontra onde? Aqui, na TV Conexões, a Estação do Saber. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, viu? Não saia daí não, é só o tempo da gente tomar uma água e a gente já volta, viu? Fique aí. Informar, educar, inspirar. Assim nasce todos os dias a TV Conexões. Aqui a educação ganha voz. A informação chega com qualidade, diversidade e propósito. Somos uma TV educativa, democrática e plural, conectada com a Bahia. Produzimos conteúdos que unem jornalismo, cultura, ciência, tecnologia, cidadania e educação profissional. Cada programa conecta conhecimento com a realidade. Já alcançamos milhares de espectadores. Porque comunicar também é educar. Por trás de cada programa Existe dedicação, Competência e compromisso com a educação pública. Aqui você tem voz. aqui você se vê. Aqui, o conhecimento se conecta e transforma vidas. TV Conexões, a Estação do Saber. Viu? Não falei que seria rápido? Olha, ó, já voltamos de novo aqui com Conexões na Ponta do Giz, com essa galera maravilhosa aqui do Clarice Santiago, nesse bate-papo maravilhoso, falando sobre poesia, publicação de livros, trabalhos exitosos, né? E nessa retomada aqui, eu tomei aqui a liberdade de selecionar um desses escritos, né, que será publicado num desses livros e lançados lá na Flipelô, só para deixar aquele gostinho
de quero mais aí com vocês. A poesia que eu escolhi se chama Se Amanhã. Se amanhã eu não estiver aqui, olhe as flores mais belas que existem nesse mundo. Olhe com um olhar intenso e sincero, como se fosse a primeira vez. Note as flores, a natureza que você não pode notar quando estava muito ocupado. Veja com delicadeza esse cenário. Se amanhã eu não estiver aqui, que a luz do sol te encontre quente e cheia de paz, e te lembre que a vida vale cada vez mais. Se amanhã eu não estiver aqui, ouça o som da natureza, veja como a vida é cheia de beleza, sinta o amanhecer como nunca sentiu, olhe a gentileza de uma forma tão sutil. Se amanhã eu não estiver aqui, guarde as memórias saudáveis e felizes, que ao lembrar de mim, você não se sinta triste. Se amanhã eu não estiver aqui, leia todas as palavras que guardei, as palavras que vão revelar quem eu fui, minhas lutas e meus medos, meus afetos e minhas frustrações, e o rastro de esperança que eu queria deixar em seu coração. Se amanhã eu não estiver aqui, não me procure no adeus, me procure na felicidade, na alegria que eu consegui fazer todos os dias. Se amanhã eu não estiver aqui, cante a música que eu compus sem coreografia. Se amanhã eu não estiver aqui, cante a música que eu compus sem coreografia. Que cada letra tenha um pouco de confiança, que você lembre de mim com mais esperança, pois a vida é feita de ciclos e o meu se cumpriu. Se amanhã eu não estiver aqui, saiba que o meu legado é o que você sente agora. Então, sinta a alegria, sinta a felicidade, sinta a delicadeza de cada intensidade. Apenas viva intensamente por mim, por vocês e pela história com a qual contribuiu. Seja forte, mesmo quando estiver ferido. Seja seu próprio amigo. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu desejo é que você continue a sorrir, mesmo sem motivo, mesmo sem vontade, mesmo sem lembrar de mim, lhe traga a minha mais felicidade. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu desejo é que você continue a sorrir, mesmo sem motivo, mesmo sem vontade, que lembrar de mim lhe traga mais felicidade. Se amanhã eu não estiver aqui, não deixe a palavra morrer no vazio do esquecimento. Leia as que escrevi com mais atenção, pois é na arte, é na memória, é no simples gesto do coração que a minha presença se torne beleza do começo e não do fim. Que você veja a beleza que eu sempre vi. Eu serei o começo, o meio, mas nunca o fim. Eu serei a estrofe mais bonita do seu jardim. Ana Clara Santos, 2ª série do ensino médio, Colégio Estadual, Clarice Santiago. Então é com esse poema, né, que nós recomeçamos esse segundo momento e, particularmente, embora tenha sido um poema muito aleatório que eu trouxe aqui da escrita dessa estudante, ela me traz uma memória muito recente, né? Essa coisa da vida ser efêmera, né? E é muito engraçado, né? Que
como às vezes a gente demora a compreender, e principalmente o jovem compreender, como a vida é efêmera. Recentemente eu perdi minha mãe. Minha mãe teve um câncer, tem mais ou menos 3 meses que ela perdeu. E com a morte dela eu comecei a perceber, né, como certas coisas que antes eu dava tanto valor, hoje já não tem tanto valor assim. Né? E uma poesia como essa, ela me traz novamente essa reflexão de fazer a gente pensar e relembrar aquilo que realmente é importante. E eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele acaba também fazendo com que esses jovens comecem a perceber, desde cedo, já na adolescência, né, que a vida merece ser vivida e que é necessário a gente colocar no papel esses desejos, esses anseios, para conquistar aquilo que o capitalismo diz que a gente tem que conquistar. Mas o mais importante é estar junto, é estar no coletivo. Né? Então, eu acho que isso é a grande beleza desse trabalho que vocês realizam lá no Clarice Santiago. Né? Então, assim, para mim é uma grande felicidade ver um escrito como esse, e eu espero que vocês realmente possam continuar com esse projeto e continuar a repercutir e espalhar palavras como essas, como dessa aluna. E o que eu parabenizo desde já, se ela estiver me ouvindo, pela sensibilidade que ela teve de escrever algo tão profundo, sendo tão jovem, mas ao mesmo tempo que faz parte de uma realidade adulta, madura, né, que provavelmente a vida lhe impôs dentro da realidade que ela vive, né, nesse local, nesse espaço e que ela está inserida e que muitas vezes é invisibilizado para a maioria de nós em uma cidade tão grande como Salvador, né, que às vezes a gente não se dá conta, né, de tudo que acontece em um espaço como esse. Até dentro da nossa própria escola, né, a gente não consegue dar conta de tudo que acontece. Mas que nesse trabalho de vocês, na leitura que vocês fazem, eu tenho certeza que nas entrelinhas vocês conseguem detectar determinados detalhes que às vezes passam despercebido do dia a dia desses estudantes. Já aconteceu isso com vocês? De Clara, em especial, que você acabou de ler o poema dela, que a gente já acompanha desde 6º, 7º, hoje ela já está no 2º ano, né? Uhum. 2ª série do médio. Mas ela teve assim, vários problemas de família, pequenininha já, problemas com doenças. E eu sempre dei muito apoio a ela na questão do desenho, que eu também sou de artes. Então, ela caminhou muito comigo nessa área. E conseguiu. Hoje, Ave Maria, ela é excelente, ela declama assim, tudo quanto é lugar, ela não tem vergonha de nada, acabou a timidez. E Maravilha. assim, ela é maravilhosa mesmo. E você descreveu ela muito bem. Ela é tudo isso e mais. Preciso trazer a Ana Clara aqui. A Ana Clara tem que vir aqui para poder excelente. fazer uma declamação dessa poesia aqui na voz dela aqui. Eu tenho certeza que vai sair maravilhosa. Com certeza. Aqui. Já está, Ana Clara já está desde já convidada, viu, a aparecer aqui para poder fazer essa declamação dessa poesia aqui, viu? Na verdade, lá é um celeiro, viu? Porque tem alunos bons e, assim, áreas diversas. Pintam. Aquela pequenininha ali, ela ganhou no estruturante do ano passado, do Colégio Clarice, ela que foi a selecionada, a tela dela de pintura, que foi para o estruturante, na artes visuais. Então, eles desenham, eles cantam, eles filmam, trabalham com tecnologia, eles dançam, tem coral, tem tudo. E é um celeiro assim, muita sensibilidade, muita criatividade, muita habilidade ali dentro. E que precisa ser mesmo divulgada. Ou seja, né, isso demonstra, né, como independente da estrutura, né, porque é bom deixar claro que o Clarice Santiago não é uma escola com essas grandes estruturas novas que o Estado está fazendo. Lógico que elas são importantes, né, para poder a gente qualificar a educação dentro do nosso Estado, mas mesmo ela não tendo essa estrutura,
ela é uma escola pujante, produtora, capaz de realizar uma série de ações, mas isso tem a ver também com esse corpo docente engajado, esse corpo docente unido, né? Que eu percebo, pelo menos aqui, juntamente com vocês, essa vontade de querer fazer acontecer, né? E principalmente o fato de termos escolhido ser professor, né? Nós sabemos de que ser professor tem as suas angúrias, né? Tem as suas, como eu poderia dizer, desafios, né? Angústias e desafios, né? Mas também tem muitas realizações, né? Tem muitas realizações. E isso talvez é que seja o nosso grande diferencial, né? O propósito de estarmos aqui, né? Então, parabenizo muito vocês por esse projeto, por estarem aqui compartilhando isso hoje conosco, e tenho certeza que, assim como outros, farão um grande sucesso, tá? E que não pare por aí, continue por aí, viu? Nosso tempo está chegando ao fim e a gente vai abrir agora para as considerações finais, tá? Então, cada uma de vocês fique à vontade para poder falar algo que eu não tenha perguntado, fazer alguma colocação, alguma complementação sobre o trabalho de vocês, algum projeto que vocês pretendem também desenvolver. Então, vai ficar aberto agora, franqueada a palavra de vocês, para que vocês possam, aí, nesses momentos finais, fazer essas considerações, tá bom? Fique à vontade aí, podemos começar aqui pela colega aqui da ponta agora, para que ela possa aí fazer a sua exposição. O que eu tenho que falar é que o livro A Dana vai ser muito interessante para quem gosta de fantasia, né? A gente veio uma linha falando muito da África, só que a gente deu outro nome ao reino, né? Que a gente deu a África outro nome, mas quem gosta de fantasia, de desenho, vai se ver bastante. E foi algo assim criado entre a gente, né, da escola, junto com os alunos, e que a gente começou em sala de aula mesmo para expor na consciência negra. Aí, graças ao nosso gestor Marcos, né, e à professora Rita, que viu o projeto, viu e falou, não, vamos fazer uma coisa a mais, né? A gente ficou muito maravilhado, foi muito feliz, os meninos ficou muito felizes e foi isso. Gratificante foi estar trabalhando com eles, né? E ter eles dia e noite me empurrando por causa dos projetos. Aí foi muito gostoso o período, porque tinha dia que eu estava em outro trabalho e tinha que atender eles e recebendo... Meu celular está acabado aqui de fotos de desenho, de opiniões, e foi gratificante essa caminhada. E se quiser o 2, viu, Rita? Já estou escrevendo. E não é gostoso, né? Quando a gente realiza algo e é reconhecido, e é repercutido, e é valorizado. Né? E para Rita e Marcos no meu pé, os meninos meninos no pé também, Marcos. É para ontem, Rita. E aí eu já ficava em desespero. Mas quando eu conversava com essas crianças, é muito gratificante ver eles na sala, e é uma bagunça, porque a gente trabalha, a gente gosta de desenho. Aí eu falo com eles, olha, quando vocês estão aqui, nem eu consigo desenhar, mas eu tenho ele não está aqui não, um Samuel, que ele é muito maravilhoso. Ele pega no meu pé e me procura na escola toda, para apurriar, para me dar foto, para dar a opinião dele, e é muito gratificante isso. Ah, que maravilha, prof. Nossa, fico muito feliz, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Rita. Bom, eu quero, de antemão, agradecer a você, né, a toda a equipe, às minhas colegas aqui presentes, ao diretor, né, Marcos, que ele puxa e a equipe fica doida, né? Gente, em desespero. Ele me parece que é hiperativo e com isso traz Eu já a gente. disse que ele é meu irmão gêmeo, viu? Ele é meu irmão gêmeo, viu? Porque eu não sou muito diferente dele também, não. Então, agradecer e esperar, né, agora o lançamento. Tenho certeza que vai dar tudo certo e esperar as próximas edições, se Deus quiser. Obrigada. Tá, e terá. E quero estar lá para poder estar participando aí também, viu? Aí dessas próximas edições, viu? Conte comigo, viu? Obrigada. Tá?
E agora a gente tem aqui, né, uma voz dupla, né? Uma voz dupla Isso aqui mesmo. para poder deixar o nosso depoimento aqui, viu? É menino ou menina? É menino. Menino? Isso. Já tem nome? Tem sim, é Jordan. Como? Jordan? Isso. Pronto, então Jordan está aqui também nos acompanhando aqui também. Bom, assim, eu gostaria de deixar claro, né? Para mim foi muito gratificante participar da concretização desse projeto, muito mesmo. Principalmente por entender o lado dos alunos, né? A gente usa o poema para expressar aquilo que a gente não consegue colocar para fora. Porque eu sou assim, eu escrevo porque eu não consigo verbalizar de outra forma. E muitos alunos fazem isso, né? Então a gente se coloca no lugar deles e eu entendo muito bem esse lado, né? E agradeço também o convite. E estaremos aqui sempre abertos para recebê-las, viu? A casa é de vocês, tá? Esse é um espaço justamente para isso, para a gente dar vez e voz a tudo que acontece na educação, viu? E é isso, gente. Estamos chegando aí mais um final, né, da TV Conexões aqui no Conexões na Ponta do Giz, né? E para se despedir, para dar o nosso tchau hoje, eu quero convidar vocês aí, ó, que estão nos bastidores, venha cá, corra aqui, porque tem um monte de gente hoje aqui nos bastidores, aqui com a gente aqui, porque o nosso tchauzinho aqui hoje, ó, vai ser, ó, coletivo, ó, todo mundo vai olhar para aquela câmera ali, ó, e vai dar, ó, tchau, tchau, até o próximo Conexões na Ponta do Giz. Tchau, tchau.